De novo. Meu nome é Otacílio, eu sou físico, certo? Minha formação não é engenharia, eu sou físico, tenho licenciatura em física, com mestrado em física e com doutorado em meteorologia, tá? Só o doutorado que eu resolvi sair da parte da física. Bom, mas eu sempre gostei de dar aula, tá? Desde que eu fazia faculdade, eu já gostava de ensinar e eu espero que a gente vá se divertir bastante ao longo desse semestre. A nossa disciplina é eletricidade e magnetismo, tá certo? Então, para a nossa primeira conversa aqui, deixa eu aceitar, eu queria começar na aula de hoje, mostrar o plano de ensino, certo? Ver quais são os assuntos que a gente vai abordar e depois disso fazer uma breve revisão com vocês sobre vetores, certo? Porque é um assunto que para a gente vai ser muito importante, tá? Está, pelo menos em algum lugar, ter isso anotado. Quando eu falar de um produto escalar, quando eu falar de um produto vetorial, a gente já ter como acessar isso mais fácil. Até para fazer uma lembrança de vocês do que são esses assuntos e a gente vai precisar bastante na parte de eletricidade e magnetismo, tá certo? Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu separei para agora, né, para a gente conversar sobre isso agora, a parte do plano de ensino, e esse material já está lá no Moodle, tá? Se vocês forem ver tópico 1, já está tanto o link para essa aula, quanto esses dois arquivos, tá? Então, pessoal, nesse primeiro momento, tá? A gente vai começar do básico da parte de eletricidade e vai conseguir aprofundar isso até falar de indução, de indutância e equações de Maxwell, tá certo? Então, para a gente começar do básico, a primeira parte do conteúdo vão ser os conceitos mais básicos de campo elétrico, carga elétrica, a própria lei de Coulomb que define um campo elétrico. Tá, deixa eu só tirar isso aqui. Eu vou riscando, depois a gente. Depois é só não salvar, não tem problema não. Bom, essas definições de lei de Coulomb e campo elétrico, meio que a gente já viu no ensino médio, mas sempre é bom revisar, sempre é bom comentar sobre isso mais uma vez, né, para que todo mundo esteja no mesmo ponto, para que a gente esteja sempre conversando a mesma língua. Então, na próxima aula, eu quero entrar em toda essa parte da unidade 1, tá? A próxima aula inteira vai ser a unidade 1. Para meio que fazer uma revisão e tá todo mundo conversando na mesma língua. Na próxima aula, né, na sequência, eu vou falar sobre lei de Gauss, certo? E na lei de Gauss, eu já peço que vocês façam uma pequena revisãozinha de cálculo para ver as definições de integral, tá? A gente vai trabalhar basicamente nas equações de Maxwell, que é o intuito da disciplina é descrever as equações de Maxwell, a gente vai trabalhar com essas equações basicamente na forma integral. Então, uma revisãozinha de cálculo nas definições de derivada integral é essencial para a gente conseguir avançar bem no curso, tá? Depois da lei de Gauss, a gente vai dar as definições de potencial elétrico e capacitância. Tá? Depois dessas duas definições de potencial e capacitância, eu já tenho condições suficientes para a gente tratar de um ponto importante, que são corrente, corrente elétrica e circuitos elétricos, tá? Na unidade 5 e na unidade 6, essa parte de circuitos elétricos, ela vai ser muito importante para a gente na engenharia, mesmo que seja a parte de engenharia civil, mesmo na hora que você está
numa obra construindo um edifício, levantando um prédio, toda essa noção de circuitos elétricos é de extrema importância para a construção civil, né, para a engenharia civil. Depois, terminada a unidade 6, eu meio que termino a parte de eletricidade propriamente dito e entro na parte de magnetismo, tá? Meio que aqui a gente vai ter uma mudança, né, do que é eletricidade, do que é magnetismo, né? A gente vai perceber ao longo da disciplina que vai ter essa diferença entre eletricidade e magnetismo, que o mais interessante de tudo, que essas duas partes, elas vão se unir no final do curso com as equações de Maxwell, tá? Então, mais ou menos, deixa eu só conferir aqui no cronograma, pronto. Terminada a parte de eletricidade, a gente já vai ter a nossa primeira prova, tá? Então, o intuito, bem aqui, né, terminada essa parte, a gente já vai ter a APU. Então, o intuito da disciplina é meio que fazer essa divisão entre o que é eletricidade, o que é magnetismo, e depois juntar essas duas áreas da física numa área só que é chamada de eletromagnetismo, tá? E as contribuições do Maxwell foram muito importantes, né? Esse trabalho dele foi muito importante em realmente unir esses dois campos distintos da física. Então, até a P1, a gente vai trabalhar com eletricidade. No conteúdo para a P2, eu já entro com a parte de magnetismo, né? Então, vem as definições de campo magnético, força magnética. Depois a gente vai estudar o que gera um campo magnético, né? Quais são as fontes de campo magnético. E aí tem a força, um dos pontos que a gente vai estudar, por exemplo, é a força que dois fios paralelos estão sofrendo devido à ação de corrente elétrica e de campo magnético, né? Esses assuntos vão começar a se misturar, vai culminar tudo isso na lei de Ampère, tá? Uma das equações de Maxwell é a própria lei de Ampère, assim como a lei de Gauss, que eu já mencionei, também é uma das equações de Maxwell. E a gente tem, para continuar, também muito importante para o nosso conteúdo, lei de Faraday, lei de Lenz, certo? E tudo isso culmina, a intenção do meu curso é terminar tratando com vocês sobre as equações de Maxwell. Nessa unidade 10, a gente tem aplicações das equações de Maxwell, né, no conteúdo de indutância e circuitos, os circuitos envolvendo indutores, certo? Então, basicamente, é só tudo isso que a gente vai estudar. Lógico, não tão aprofundado num curso de engenharia elétrica, né, obviamente, mas vocês, enquanto engenheiros civis, precisam ter essa noção de eletricidade para trabalhar em qualquer situação. Por exemplo, um engenheiro civil pode ser contratado por uma empresa de eletricidade, uma empresa de distribuição de eletricidade, como foi o caso que foi mostrado na Semana da Engenharia. O palestrante que encerrou a semana, agora me falhou o nome dele, ele estava justamente mencionando quais eram os campos de atuação do engenheiro, no caso dele, era engenheiro de produção, em uma empresa de distribuição de energia elétrica. Então, toda obra de eletricidade, né, toda obra de transmissão de eletricidade precisa também ter o engenheiro civil, certo? E vocês, futuros engenheiros, com essas noções de eletricidade, vão poder ajudar a dimensionar um sistema, vão poder
aprovar ou não um projeto elétrico, né? Você vai pegar o projeto do engenheiro elétrico e vai ver se aquilo está de acordo ou não com o seu projeto de engenharia civil, né? Então, todo esse conhecimento ele tem que estar interligado entre as diversas áreas da engenharia, certo? Por exemplo, voltando aqui um pouquinho sobre essa parte final de equações de Maxwell. Toda a distribuição de energia, né, como a energia chega à nossa residência, passa, de alguma forma, pelas equações de Maxwell. E é isso que eu quero conseguir mostrar para vocês ao longo do semestre, tá? Eu sei que, particularmente, esse semestre ele também apresenta uma série de dificuldades, assim como foi o primeiro semestre, principalmente por conta desse nosso isolamento, né, distanciamento social causado pela pandemia. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: eu vou me comprometer a olhar periodicamente. Então, sempre que você tiver uma dúvida, algum dos assuntos não ficou claro, teve dúvida em exercício, qualquer coisa, dá uma passada lá no Moodle, tá? Para a gente poder trocar uma ideia. Tenta entrar em contato comigo. Eu já peço que vocês anotem. Eu já vou deixar anotado aqui para vocês o meu e-mail, tá? Meu nome é Otacílio Leandro. O meu e-mail é otacílio mneto arroba gmail.com, tá? Tem um e-mail também da faculdade, mas ele é tão grande que eu não consegui decorar ainda. Deixa eu só ver aqui qual é o e-mail. É otacílio.menezes, professor, Unifametro, qual é o resto? .edu. Esse e-mail é tão grande. Pronto. Através desses dois e-mails, vocês conseguem entrar em contato comigo, tá? Unifametro. Professor, qual é o resto? Professor unifametro.br. Eu só ir aceitando o pessoal que está entrando. É um e-mail bem grande, né? Da folha toda, da página toda. Bom, então, galera, dito isso, bora começar agora. Vamos começar agora, fazer uma revisãozinha, né? Só para a gente relembrar. Eu sei que todo mundo que já chegou a esse ponto já viu a parte vetorial, né? Mas vamos relembrar, vamos discutir aqui um pouquinho algumas características de vetores, né? Só para a gente não encerrar nossa reunião daqui, tá bom? Então vamos começar a brincar aqui um pouquinho. Vocês anotaram aqui, isso aqui eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? Bora lá, só para relembrar. Uma grandeza vetorial é toda grandeza que deve ser expressa de acordo com um módulo, uma direção e um sentido, tá? E no caso de eletricidade propriamente dito, várias das grandezas que a gente vai utilizar são vetores, por isso que eu quero tratar de fazer essa revisãozinha com vocês, tá?
a força eletrostática é vetor, campo elétrico é vetor, campo magnético é vetor. Enfim, eu posso definir corrente elétrica como vetor. Nas leis de Gauss, em várias situações, você vai ter um fluxo de campo através de uma certa área. Eu posso definir área como vetor. Então, a parte vetorial é muito importante para a gente, tá? Quando está estudando eletricidade. Então, basicamente, você pode definir um vetor como sendo qualquer grandeza, né, que precisa de módulo de direção e sentido. Então, nesse caso, eu vou definir o meu vetor A qualquer, ele tem um certo módulo que é definido pelo seu tamanho, tá? O tamanho da seta representa quem é o módulo do vetor, e ele tem uma certa direção que pode ser interpretada por um dado ângulo. Ok, até aqui tudo bem, nenhuma novidade, mas eu quero avançar um pouquinho a mais do que isso, tá? Vamos logo tratar de vetores no espaço. Esse vetor no espaço, né, pode ser definido através de uma grandeza, esse vetor A qualquer no espaço, ou seja, nas três dimensões x, y e z, esse vetor ele pode ser definido em termos dos vetores unitários I, J, K. Então, eu vou ter o vetor A, ele pode ser escrito como sendo AXI mais AYJ mais AZK, tá? Porque simplesmente tratar de um vetor bidimensional, em várias situações para a gente é útil, né? Simplesmente ignorando essa última dimensão do vetor, mas em várias situações a gente vai trabalhar com os vetores em três dimensões, certo? Nada demais. Mas a definição de vetor em si, ela é útil para a gente, mas o que a gente mais vai fazer ao longo da disciplina são operações vetoriais, certo? Então, vamos tratar dessas operações vetoriais. Vamos tratar dessas operações em duas dimensões, depois eu extrapolo isso para três dimensões. Bom, se eu tiver um vetor A qualquer e eu quero operar esse vetor com um vetor B qualquer, tá? Esses vetores têm algumas características, tá? O meu vetor, ele vai ter uma certa origem e uma certa extremidade, tá? Então, se eu quiser realizar a soma vetorial, por exemplo, né, que vai ser a operação que a gente mais vai usar para encontrar, por exemplo, um vetor resultante, se eu quiser realizar a soma vetorial, eu posso, através do método gráfico, né, determinar que a soma vetorial de A mais B seria escrever o vetor A e colocar a origem do vetor B na extremidade do vetor A. Assim, ligando as extremidades, né, a origem do A com a... Eu estou me acostumando com a caneta, tá, pessoal? Às vezes não sai perfeito. Ligando a origem do A com a extremidade do B, a gente vai ter o vetor soma dessa forma bem simples. Ok. Eu posso simplesmente usar a regra da soma, né, utilizando a soma vetorial dessa forma, colocando a origem de um vetor na extremidade do outro, como eu posso usar também a chamada regra do paralelogramo, que consiste em colocar as duas origens juntas, né? Vamos botar o vetor A aqui um pouquinho mais para cima e o vetor B um pouquinho mais para baixo, tá? Aqui o vetor A, aqui o vetor B. Na regra do paralelogramo, eu junto as duas origens e realizo prolongamentos das extremidades dos dois vetores. Onde esses prolongamentos se cruzam é onde eu vou ter a extremidade do vetor, que vai ser o vetor soma, que vai ser o vetor A mais B. Ok. Dessa forma, eu estou determinando graficamente como eu determino
o vetor soma, por exemplo. Mas se você quiser encontrar o módulo desse vetor, né, aqui eu estou determinando apenas graficamente para onde aponta o vetor. Mas se eu quiser determinar o módulo desse vetor, eu posso fazer isso através de duas formas. Primeiro, é através da lei dos senos, tá? Que seria definir uma série de ângulos para cada um desses vetores, né? Se eu tiver aqui o vetor A, o vetor B e o vetor resultante, que seria o C, esse C sendo a soma vetorial de A mais B, eu posso definir ângulos para cada um desses vetores, ou seja, o vetor, o ângulo alfa é diametralmente oposto ao vetor A, o ângulo beta é o ângulo que está oposto ao vetor B, e o ângulo gama, ele é oposto ao vetor C. Então, a lei dos senos, ela me diz o seguinte, que o módulo do vetor sobre o seu seno, essa razão, ela é proporcional, ou seja, o módulo de A dividido pelo seno de alfa está para o módulo de B sobre o seno de beta, e isso está para o módulo de C sobre o seno de gama, tá? Essa é a lei dos senos, mas eu também posso trabalhar para encontrar esse módulo através da lei dos cossenos, tá? Que ela é um pouquinho mais bonita, certo? Por exemplo, se eu quiser determinar o módulo de C, esse vetor C, ele vai ter um módulo que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB cosseno de gama, tá? E aí vocês notam já o seguinte, que o Teorema de Pitágoras, ele é um caso particular da lei dos senos, tá? No Teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter é que esse gama vai ser igual a 90, cosseno de 90 é igual a zero, então zera todo esse termo aqui, tá? Só para lembrar, Teorema de Pitágoras seria determinar que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, o Teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. Pessoal, neste ponto, eu queria combinar o seguinte com vocês. Para que vocês não fiquem preocupados se você está anotando ou não, eu quero combinar o seguinte com vocês. Como a gente tem essa facilidade, né, por estar no ambiente virtual, eu posso salvar todas essas telas e depois disponibilizar no Moodle. Então, não se preocupa, nesse primeiro momento, em ficar fazendo anotações, certo? Eu vou salvar logo esse negócio aqui, e aí eu já ganho tempo para limpar a tela, certo? E a gente poder passar para outro ponto. Eu quero agora tratar de operações vetoriais de produto vetorial e produto escalar, tá? Deixa eu só achar aqui a pasta certa, salvar isso aqui. Vetores. Aí eu disponibilizo isso para vocês assim que terminar a aula, tá bom? Vamos lá. Bom, definindo um vetor, né, vamos fazer agora a soma vetorial de dois vetores tridimensionais. Então, a gente vai fazer essa soma simplesmente tratando da seguinte forma. Eu vou escrever, né, expressar o meu vetor A como sendo da forma AXI mais AYJ mais AZK. Ou seja, eu tenho o vetor, vamos interpretar direito o que é cada um desses termos, tá? Eu tenho o módulo AX na direção do vetor unitário I.
Mas vamos visualizar isso aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu ver onde é. Tá, tem que mudar a cor primeiro. Vamos fazer de azul. Deixa eu desenhar aqui o meu espaço vetorial. Vou fazer aqui mais ou menos assim. Pronto, aqui tá legal. Se eu pegar os meus eixos X, vou botar assim para eu ter noção do tamanho. X, Z e Y. Cadê o ângulo? Exatamente 90, né? Para ter certeza que isso aqui está bem retinho. E agora eu vou pegar um aqui no meio. Pronto. Aqui eu tenho meu espaço tridimensional composto pelos eixos X, Y e Z, tá? Se eu determinar, por exemplo, eu quero escrever um vetor A qualquer, tá? Vamos desenhar aqui de uma forma bem aleatória um vetor A qualquer. Dessa forma, o meu vetor A, ele pode ser, né? A gente escrevendo o vetor A dessa forma, seria a mesma coisa do que realizar uma decomposição vetorial do vetor A no plano, né, no espaço cartesiano formado pelos eixos x, y. Então, vamos visualizar, por exemplo, quais são cada uma dessas componentes do meu vetor A, tá? Para fazer isso, a gente pode simplesmente sair, né? Eu tenho que a origem do vetor A está na origem dos eixos, e eu vou pegar e realizar a projeção da extremidade do vetor A. Na hora que essa projeção tocar o plano XY, eu vou ter a seguinte característica. Seguindo a mesma inclinação do eixo X, eu vou ter essa componente, e na mesma inclinação do eixo Y, eu vou ter essa componente. Então, daqui a gente já consegue visualizar o seguinte: cada uma dessas componentes, AX, AY e AZ, possuem módulos que são correspondentes à componente do vetor A naquela direção, tá? Em outras palavras, deixa eu mudar aqui a cor para a gente poder visualizar. Esse AX seria esse tamanho que eu estou grifando aqui em vermelho, tá? Esse pedaço aqui seria correspondente ao vetor AX. E o vetor AX, ele pode ser escrito, né? Na verdade, qualquer vetor, o vetor AX, assim como qualquer vetor, pode ser escrito de acordo com o seu módulo em uma determinada direção. Ou seja, o vetor AX na direção Y, o Y é o vetor unitário que aponta na direção do eixo X. O AY, o vetor AY poderia ser escrito, né, como sendo AY na direção de J, ou seja, o vetor unitário J. E esse vetor unitário, como o nome já está sugerindo, é um vetor que possui o módulo do vetor unitário, ele é igual a 1. Tá? Então, dessa forma, é só uma maneira de representar o meu vetor tridimensional em termos de vetores unitários. Né? Então, o vetor unitário K seria um vetor que tem um módulo de 1 que aponta na direção do eixo Z. Tá? Então, essa seria a dimensão AX, a dimensão AY seria esse pedaço aqui, né, até onde a projeção toca o eixo do Y, e esse pedaço na vertical, lógico, seria correspondente ao AZ. Tá certo? Ah, tudo bem. Eu conheço as três componentes. Como é que eu consigo determinar o módulo do meu vetor?
sabendo apenas o valor das componentes. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para 3 dimensões, ou seja, o módulo do meu vetor A, ele seria correspondente à raiz quadrada de ax ao quadrado, mais ay ao quadrado, mais az. Tem hora que meu z parece um 2, mas tudo bem. Az ao quadrado. Tá certo? E aí, com isso, eu ainda consigo, por exemplo, definir, uma vez definido o módulo, né, conhecido o módulo, eu posso agora definir qual seria a direção desse vetor. E eu posso definir essa direção determinando uma série de ângulos, que eu vou chamar de ângulos diretores, tá? Os ângulos diretores, eles são os ângulos que o vetor faz com cada um dos eixos, ou seja, na direção x, eu teria um ângulo que eu vou chamar de alfa, na direção y eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de beta, e na direção de z eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de gama. Então, essa direção desses vetores, ela pode ser obtida através dos cossenos de cada um desses ângulos. E para determinar esses ângulos, a gente pode utilizar o cosseno a menos 1, né? A operação inversa do cosseno. Ou seja, o cosseno de alfa, ele é correspondente a ax sobre a, ou seja, o módulo da componente na direção x dividido pelo módulo do vetor. O cosseno de beta, ele vai ser AY sobre A, e o cosseno de gama, ele é AZ sobre A. Certo? Ok. E aí, na sua calculadora científica, né, se você determina qual é o valor do cosseno, o valor do ângulo, né, por exemplo, vamos pegar o alfa. Aqui eu determinei o cosseno de alfa, mas se eu quiser saber o valor do próprio alfa, isso vai ser a operação inversa do cosseno, que é cosseno a menos 1, de ax sobre a. Tá? E aí, tenha sempre esse cuidado de verificar em qual unidade de ângulo você está usando, né, para determinar esses ângulos, se é em radiano, se é em grau, né? Tem que tomar esse cuidado na hora de trabalhar. Beleza. Então, aqui a gente já fez a representação espacial do meu vetor A, mas eu estou mais interessado, né, não é em visualizar o vetor. Tá, tudo bem, isso é importante. Mas eu estou mais interessado em operar esses vetores. Tá? Então, vamos fazer aqui a soma vetorial de 2 vetores no espaço. Vou definir um vetor A igual a esse primeiro, tá? O vetor A é o mesmo, então ele é definido como sendo ax na direção de y, mais ay na direção de j, mais az na direção de k. Ok. Agora eu quero operar esse meu vetor com outro vetor, e eu vou chamar aqui um vetor B qualquer, que ele vai ser escrito da mesma forma. A componente dele na direção do eixo x, mais a componente dele na direção do eixo y, mais a componente dele, B, z, na direção de k. Fazendo essa soma vetorial, o vetor A mais B, ele é expresso simplesmente, você pode interpretar da seguinte forma, você pode colocar o vetor unitário em evidência. Então, ficaria ax mais bx na direção de y, mais ay mais by, ou b feio, by na direção de j, mais az, bz na direção de k. E aí, você pode determinar, uma vez encontrado esse vetor resultante, ou então vetor soma, a gente pode determinar
quem é o seu módulo, né? Eu posso determinar o módulo da mesma forma, e aí ficaria um pouquinho mais extenso, mas seria o seguinte: o módulo do vetor soma é a raiz quadrada de ax mais bx, x mais bx ao quadrado mais AY mais BY ao quadrado, mais a componente Z, tudo isso na raiz quadrada. Tendo o valor desse módulo, né, você consegue determinar agora quais são cada uma das direções do vetor resultante, certo? Então, só para a gente visualizar, deixa eu salvar isso aqui de novo. Vamos visualizar como seria essa soma vetorial no espaço, certo? Vamos ver se eu consigo desenhar isso. Vou pegar aqui a régua. Trazer isso aqui mais primeiro. Eixo X, eixo Z e um eixo 45, fica legal. Pronto. Aqui cada uma das minhas componentes. Vou chamar isso aqui de componente Y, meu eixo Y, eixo X e eixo Z, e vamos desenhar dois vetores qualquer, tá? Nessa parte de desenhar os dois vetores, eu vou colocar um vetor qualquer, esse aqui vai ser o meu vetor A, e eu vou pôr aqui um vetor B. Ah, tá. Deixa eu fazer de outras cores, né? Só para diferenciar, ficar mais fácil para vocês visualizarem. Pronto. Está aqui o vetor A e está aqui o vetor B. Eu vou dizer que esse aqui é o meu vetor A e que esse aqui é o meu vetor B. Como é que eu posso fazer isso no espaço, tá, pessoal? Como é que eu posso fazer agora essa soma dos vetores? Simplesmente calculando, né, quais são cada uma das componentes desse vetor. E aí, dessa forma, você teria, você pode utilizar, por exemplo, para esse caso, eu posso simplesmente aplicar a regra do paralelogramo. Né? Se a gente imaginar que o que serve para 2 dimensões também serve para 3 dimensões, o meu vetor soma do espaço vai ser definido dessa forma. Vou trazer ele para cá, pronto, está aqui o resultado do meu vetor soma entre as componentes A mais B. E isso espacialmente, tá? Eu vou ter, para esse vetor A mais B, eu vou ter uma componente na direção X, vou ter uma componente na direção Y, a posição, vou ter uma componente na direção Y, aqui seria, deixa eu chamar isso aqui de C, né? Isso aqui seria CX, isso aqui seria CY, e aqui em cima, né, somando as componentes, eu tenho CZ. Tá? Então, dessa forma, eu tenho seria, né, a grosso modo, realizar uma decomposição vetorial do meu vetor resultante, que é o vetor C, que é dado pela soma de A mais B. Então, cada componente, cada vetor, tanto A quanto B, ele vai ter suas componentes na direção X, na direção Y e na direção Z. Certo? Salvar novamente, e agora eu vou limpar. Beleza. As operações vetoriais, para a gente, são interessantes, mas o que eu mais preciso que vocês façam uma revisão, né, se for o caso, são as partes de produto vetorial e produto escalar. Então, vamos definir os produtos vetoriais. Vamos começar
com o produto escalar entre dois vetores, tá? Suponha dois vetores quaisquer. Vou pegar um vetor A e vou pegar um vetor B, de forma que é definido um ângulo θ entre esses dois vetores, certo? Esse ângulo θ, pessoal, por definição, ele vai ser sempre o menor ângulo entre os dois vetores. E aí eu posso... Licença. Eu posso definir o produto escalar entre essas duas grandezas vetoriais da seguinte forma. O vetor, né, quer dizer, desculpa, o resultado A escalar B, ele vai ser definido como sendo o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ. Mas se eu pegar essa definição de produto escalar e expandir isso para os meus vetores no espaço, uma das considerações que você tem que fazer é o seguinte: eu vou precisar realizar esse produto escalar para os vetores unitários. Então, se eu pegar dois vetores unitários, um vetor I e um vetor I, desse modo, dois vetores paralelos apresentam um ângulo de 0 graus, cujo cosseno de 0 é igual a 1. Uma vez que você estiver operando dois vetores paralelos, seja IJ, seja JK, enfim, se você estiver tratando de dois vetores, desculpa, paralelos não, perpendiculares, tá? Se eu pegar agora vetores perpendiculares, o ângulo de 90 graus vai ter um cosseno de 90 é igual a zero. Então, todos os vetores perpendiculares vão ter o produto, todos os vetores perpendiculares vão ter o produto escalar zerado, enquanto todo vetor paralelo vai ter o produto escalar com valor possível, né? Multiplicar por 1 significa que esse cara existe. Então, dessa forma, o resultado do produto escalar de dois vetores, A e B, que já foram definidos anteriormente, né, em termos dos vetores unitários, seria simplesmente pegar e operar as componentes na mesma direção, né? É o que isso aqui está me dizendo, o que esse ângulo, que essa parte aqui está me dizendo, é que eu vou operar apenas as componentes que estão na mesma direção. Então, seria, o resultado do produto escalar seria a componente AX, BX, mais a componente AY, BY, mais a componente AZ, BZ. Tá? Note que o que é importante, né, a gente chamar a atenção é que o produto escalar de dois vetores, nesse segundo membro, não existe nenhuma grandeza vetorial. Então, isso aqui tudo, caramba, isso aqui tudo é um número, tá? Então, o produto vetorial, desculpa, o produto escalar de dois vetores é um número, tá? Então, como já está dizendo, resulta numa grandeza escalar que é apenas um número. Se você pegar agora e quiser realizar o produto vetorial de dois vetores, agora o resultado é um vetor vetorial. Se eu quiser realizar agora o produto vetorial dos mesmos dois vetores, vetor A, vou pegar aqui um vetor B qualquer, também que forma o menor ângulo entre esses dois vetores, vai ser igual a θ, certo? Dessa forma, o produto vetorial que vai ser definido como sendo, deixa eu fazer aqui embaixo, aqui vai ser A vetorial B, isso é definido como sendo, vai ter o módulo, né, de A, B,
módulo de A, módulo de B, vezes o seno de θ. E a principal característica do produto vetorial é que o resultante, o vetor resultante desse produto vetorial, ele vai ser um vetor que está fora do plano formado pelos dois vetores iniciais. Uma forma da gente verificar isso seria, como a gente calcular esse produto vetorial, seria através do determinante dos dois vetores, né? O determinante das componentes. Então, eu vou operar aqui, para calcular esse produto vetorial, eu vou operar fazendo o determinante das componentes IJ e K, das componentes AX, AY e AZ, e por fim, BX, BY e BZ. Uma das coisas importantes que você tem que notar é que a ordem agora do produto vetorial, a ordem com que você está operando os vetores, ela importa, porque na hora de calcular esse determinante, se você trocar, por exemplo, fizer B vetorial A, é o vetor B que vai estar na segunda linha e o vetor A que vai estar na terceira linha. Então, a ordem troca na hora de resolver esse produto vetorial, certo? E só para a gente ver esse resultado, né? O produto vetorial, deixa eu fazer aqui embaixo. O produto vetorial A vetorial B, ele poderia ser expresso, né, já resolvendo esse determinante, e aí você resolve o determinante da maneira que você achar melhor. Ele seria escrito como sendo AYBZ menos AZBY na direção de I, mais o segundo termo seria AZBX menos menos AX BZ na direção de J, mais o último termo, desculpa, seria AYBY menos, aqui seria AXBY menos AYBX na direção de K. Certo? Então, esse vetor resultante do produto vetorial, ele está fora do plano formado por os dois vetores iniciais. Como é que você visualiza isso? Vamos pegar aqui o seguinte. Suponha que eu tenha dois vetores no plano, tá? No plano XY. Se são dois vetores no plano XY, o meu vetor A, ele vai ter as componentes AXI mais AYJ, sem a componente Z. Seria equivalente a dizer que a componente Z do vetor A, aqui seria K, desculpa, a componente Z do vetor A é igual a zero. E o vetor B pode ser definido como Bx na direção de I mais By na direção de J, novamente mais 0K, né? Então, pega esse meu produto vetorial aqui embaixo e zera as componentes AX, desculpa, aqui seria AZ igual a zero e BZ igual a zero, como esse vetor que eu estou definindo. Se eu zerar as componentes que contêm Z, aqui, esse termo dá zero, esse termo dá zero. AZ é igual a zero, BZ é igual a zero. Olha que interessante. Sobra só, do meu produto vetorial, sobra só um termo que está na direção do vetor K, que é o vetor unitário que aponta na direção do vetor, do eixo Z. Tá? Então, o resultado do produto vetorial está sempre
fora do plano formado por os dois vetores que você está operando. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida nessa parte aqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Foi rápido demais? Foi devagar demais? Bora conversar aqui um pouquinho. Deixa eu parar aqui a gravação.